Oi, mulheres governadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem afetado muitas de nós, que é a comparação. Essa comparação é o comportamento que envolve você colocar a sua vida em paralelo com a vida de outra pessoa. Então você olha para a vida do outro e se compara. E olha para aquilo que falta em você. Então, geralmente, quando nós fazemos essa comparação, nós sempre nos colocamos em uma posição inferior em relação ao outro, e é por isso que causa todos esses tipos de sentimentos. E por que a comparação é algo digno de aparecer aqui como um assunto principal a ser falado? Porque ela é a mãe de muitos sentimentos desconfortáveis e que podem trazer prejuízo para a nossa vida. Dentre eles estão a inveja, a insatisfação crônica com a sua própria vida, a revolta, raiva em relação às outras pessoas. Tudo isso pode ser ocasionado por conta desse comportamento que parece muito inocente, né? Mas que na verdade pode não ser. Esse comportamento de comparação, ele é natural do ser humano, mas ele foi acentuado depois do surgimento das redes sociais. A partir disso, nós começamos a usar em grande escala a vida do outro como régua. E nós fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. Nós também fazemos isso em relação a questões interiores mesmo, até de bem-estar emocional. Então eu olho para o outro e esse outro está constantemente bem, feliz, satisfeito com a vida. E nós olhamos para nós, especialmente nós mulheres que vivemos um turbilhão de emoções muitas vezes. E que temos muitas vezes essas flutuações emocionais durante o dia. Então eu olho para esse outro e penso, poxa, tem algo de errado comigo. Porque essa pessoa está bem, está feliz, está motivada todo dia. E eu não, eu vivo todas essas flutuações emocionais, então tem algo de errado comigo. Tudo isso começa a acontecer através desse comportamento que é aparentemente natural, saudável e inofensivo, mas que pode causar todas essas questões em nós. Então, quando nós vamos tratar dessas questões, e muitas vezes quando essa pessoa procura um atendimento psicológico, ela vem trazendo já a consequência. Então ela diz, o meu problema é essa revolta com a vida, o meu problema é essa insatisfação. E ela não consegue identificar que isso é só a consequência, que isso é só o modo como aquilo tem surgido e se manifestado. Que na verdade a causa está nesse comportamento constante de se comparar. Agora eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque são 4 formas práticas para que você consiga lidar com essa comparação no dia a dia. A primeira forma é aceite a eventual comparação. Entenda que esse comportamento de se comparar, ele é natural, que ele vai acontecer. Então muitas vezes nós começamos a lutar com esses sentimentos, e aí a gente pode até começar a sentir raiva de nós mesmas, porque a gente coloca aqui, não, a partir de hoje eu não quero mais me comparar. E todas as vezes que vem esse comportamento novamente, aí a gente fica, poxa, eu já estou fazendo isso de novo, eu estou querendo mudar, mas eu não estou conseguindo, e ao invés de ser produtivo e positivo, acaba se tornando algo negativo, algo ansiogênico. Então entenda, pode ser que aconteça nesse processo de mudança, essas recaídas, esses processos em que você vai olhar para si e vai se perceber se comparando de novo. Mas a grande diferença é, agora você tem consciência, agora você está num processo de mudança. O segundo ponto é, você precisa lembrar, a partir de hoje, vai se tornar um mantra para você. Você precisa lembrar que a vida do outro é um recorte e que você é o outro também de outra pessoa. Camila, o que é que isso significa? Primeiro de tudo, você precisa olhar para a vida do outro e entender que aquilo que você vê do outro é um recorte. Seja na vida nas redes sociais, e aí às vezes a gente quer ir por aquele caminho, as pessoas nas redes sociais estão mentindo, tá todo mundo inventando, tá todo mundo vivendo uma vida fake. E não! Às vezes a pessoa ali ela vai colocar alguns recortes, porque não tem como a gente compartilhar tudo nas redes sociais. E entender isso, é só um recorte. Aquilo ali não é o 100% da pessoa. Da mesma forma, nós também. A gente pode olhar para nós mesmas. Nós não compartilhamos tudo nas redes sociais. Nós não compartilhamos as nossas perdas, os nossos momentos mais difíceis, aquele momento em que nós estamos mais fragilizadas, nós não compartilhamos. Geralmente nós gostamos de compartilhar as nossas vitórias, as nossas alegrias, nós compartilhamos os nossos problemas, mas muitas vezes depois que nós já vencemos, que nós já aprendemos algo com aquilo. Então, para outra pessoa, nós também somos esse outro, que muitas vezes compartilha só o que é feliz, só o que é bom. E outra pessoa também pode estar olhando para a nossa vida e dizendo a mesma coisa, se comparando conosco. Então, lembrem sempre disso, a vida do outro é um recorte. E aí você pode dizer, Camila, mas é porque eu estou olhando, eu falo isso pra mim mesma, que é só um recorte, mas eu não tô conseguindo. Eu tô fazendo constantemente essa comparação e tem me causado muita ansiedade, muita frustração. Então talvez seja a hora de você começar a filtrar melhor essas pessoas que você segue. Porque a gente diz, não, eu só sigo pessoas que me fazem bem, eu só sigo pessoas que são ok pra mim, mas muitas vezes nós não fazemos essas escolhas de maneira assertiva e sábias. Tirar
um dia nessa semana para você fazer isso. Entra no teu Instagram, lá na parte que tem seguindo, das pessoas que você tem seguido, olha quem são essas pessoas, olha que tipo de conteúdo você tem consumido, olha que tipo de sentimentos você tem quando você está assistindo aquela pessoa, quando você está acompanhando essa pessoa. Se nós fizermos esse exercício constantemente, no momento que nós estamos ali nas redes sociais, nós vamos observar quem de fato tem sido um conteúdo positivo ou negativo para que a gente possa seguir. Agora o ponto número 3. Transforme a comparação em inspiração. Gente, existe uma comparação que ela é positiva. Eu lembro que eu falei para vocês no começo que a comparação ela é natural do ser humano. E que nem toda comparação precisa ser extinguida e condenada. Existe essa comparação positiva em que nós vamos olhar para esse outro. E nós podemos pegar essas diferenças e transformar em metas, em inspiração. E aí pensa só, você está numa vida assim sedentária e não consegue avançar, não consegue tomar essa decisão de jeito nenhum. Então você olha para aquela pessoa que tem essa vida saudável, que, apesar das dificuldades, tem conseguido fazer isso. Então você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, olha, fulano consegue e eu não tenho conseguido. Isso é uma comparação, percebe? Mas aí o que você vai fazer com essa comparação? Você pode pegar esse exemplo e dizer, se ela consegue, eu também consigo. E aí, essa comparação gerou uma inspiração. Essa comparação, ela tem trazido o quê para o meu coração, para a minha mente, para os meus pensamentos e para os meus sentimentos? Tem me causado frustração, inveja, essa comparação negativa, ou tem feito com que eu me inspire nessa pessoa. E aí você vai perceber que isso tem muito a ver também conosco, com o nosso próprio coração, e não com o outro. Porque quando você fala de comparação, a gente pensa assim, não, o outro tem que mudar, o outro tem que parar de postar essas coisas, o outro tem que parar de compartilhar essas coisas. Mas a gente não olha para aquilo que está sendo produzido pelo nosso próprio coração. Porque todas as nossas comparações, elas apontam para uma insatisfação nossa. Então, quando você olha para as comparações que você faz, você vai ter uma pista de quais áreas da sua vida você tem tido mais insatisfação. Você não se compara com aquilo que você já tem, com aquilo que você considera que já alcançou. Isso não rola, é muito difícil rolar comparação nesse sentido. Observa, a partir de hoje, com quem você se compara, em que situações isso ocorre. Porque isso vai te apontar para que área da sua vida você tem estado insatisfeita e não tem percebido. Então, ao invés de ficar, assim, perturbada, tentando arrancar essa comparação da sua vida, começa a transformá-la em inspiração. Você vai perceber que se você está se comparando ou está se inspirando, a partir de que tipo de sentimentos e pensamentos isso tem produzido em você. Então, se você acompanha alguém e você diz assim, não, eu estou me inspirando, mas isso tem te gerado frustração, isso tem te gerado autocomiseração. Então você fica sentindo pena de si mesma. Ai, como eu sou. Ai, eu não consigo. Ai, como eu sou. Ai, como eu não tenho inteligência. Ai, como isso. Ai, coitada de mim. Insatisfação, revolta com a sua própria vida, com a sua condição. Se isso tem sido gerado em você, então você não está se inspirando. Você está se comparando. Agora, a inspiração, a gente vai fazer assim a comparação, vai olhar para o outro e vai olhar para a gente, mas vai gerar em nós motivação, vai gerar em nós esperança, vai gerar em nós vontade de crescer, de evoluir e de avançar, não para competir com o outro, mas porque nós queremos sim alcançar o melhor estado de ser quem nós somos. Pegando esse ponto 3, nós vamos para o último e quarto ponto. Trate as suas inseguranças. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Toda comparação aponta para uma insegurança. Então você vai, a partir de hoje, começar a identificar isso todas as vezes que você se comparar. Mas o que adianta? Camila, eu identifiquei, agora o que eu faço com isso? Você precisa tratar essas inseguranças, entender de onde elas vêm, entender por que elas têm surgido e o que elas têm ocasionado na sua vida. Porque nós não vamos conseguir parar de nos comparar somente a nível de conhecimento. Então eu entendi, então a partir de hoje eu vou parar de me comparar. Muitas vezes nós entendemos a nível de intelecto, mas isso não causa de fato uma mudança interna. Tem coisas que nós precisamos tratar dentro de nós para que isso seja mudado, para que aquilo que foi mudado internamente consiga ser mudado externamente, então, no nosso comportamento. Então nós só paramos de nos comparar de forma negativa com o outro quando nós nos sentimos bem na nossa própria pele. Se eu não me sinto bem com quem eu sou, se eu nem sei quem eu sou, se eu nem sei qual é o meu propósito de vida, se eu nem sei o que eu estou fazendo nessa terra,
Então, constantemente eu vou olhar para o outro, porque o outro sempre vai ser melhor, o outro sempre vai estar em um estado que é melhor do que o meu, porque eu não me sinto bem na minha própria pele. Agora, quando eu me sinto bem na minha própria pele, então esse processo de comparação, ele começa a ficar mais maleável, mais saudável, e ele vai mais para esse campo da inspiração. Então, não somente identifique as suas inseguranças, mas trate-as. Comece a buscar essa solução, esse cuidado das suas emoções. Perseverante, parabéns para você que chegou até aqui o final do vídeo. Eu quero chamar você para me seguir lá nas redes sociais, Camila C. Marques. Eu vou compartilhar meu dia a dia e também conteúdos de psicologia. E em breve vai sair aí o Instagram da comunidade Governadas. Então fiquem ligadinhas, se inscreve aqui no canal para todas as vezes que sair aulas, resenhas de livros, indicações você possa receber em primeira mão. Agora fica com um poema e fica até o final do vídeo. Mas até a próxima. Tchau!